Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8, somente, para a nossa meditação. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrar-o da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, a um gado cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Louvado seja Deus. Fazendo uma oração. Querido Deus e eterno Pai, Senhor de glória, queremos te louvar, Senhor Deus, porque tu és bom. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nos concede de estar em tua casa, em tua presença, juntamente com os irmãos, ó Pai. Queremos pedir, Senhor Deus, enquanto estivermos em tua presença, do Senhor falando aos nossos corações, através da tua palavra, que o Senhor possa, Pai, visitar, Senhor Deus, aqueles neste momento que se encontram em leitos, Senhor, de hospitais, e Pai amado, da crise atualmente que estamos vivendo, Pai amado, que o Senhor possa visitar, Senhor Deus, aqueles que se encontram infectados, Pai, que o Senhor possa, no nome de Jesus Cristo, pela tua infinita misericórdia, alcançá-lo, ó Pai, e conceder o livramento, Senhor, guardando, Senhor Deus, Pai, os restantes da humanidade. Te pedimos, ó Pai, proteção, que o Senhor possa nos lavar com o teu sangue carmesim, pois assim no nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Refletindo ali um pouco, e me lembrava uma certa vez, conversando com uma pessoa mais velha, e disse: Diego, nunca haverá, em momento algum, todos chorando. E eu comecei a refletir aquilo e ele disse: por quê? Porque haverá pessoas chorando e haverá pessoas vendendo lenços para aqueles que choram. E isso é uma verdade, né? Vivemos hoje uma crise e que tem alastrado o mundo por completo, o mundo inteiro, não somente o nosso país, um país vizinho, um continente, mas o mundo todo tem sido atingido por essa doença. E nós vemos de fato que alguns estão chorando, mas por trás tem alguns vendendo lenço, tem alguém ou alguns, na verdade, se beneficiando da crise, né? Louvado seja Deus, mas não entraremos em detalhes, mas é a verdade que nós vemos. E para nossa rápida meditação, abrimos aqui em Êxodo, capítulo 3, passagem conhecida pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não quero tratar sobre o chamado, porque nós vimos aqui Deus se revelando para Moisés, um grande homem, uma peça, um personagem, louvado Deus, fundamental para a libertação do seu povo, glória do povo de Deus, das mãos dos egípcios. Louvado seja Deus. Ali, como no texto foi dito, o Senhor ouviu o clamor, ouviu, louvado Deus, as orações que o seu povo fazia para ele, louvado para trazer libertação, para trazer um novo tempo, louvado seja Deus. E Deus levanta este homem com o nome Moisés. Só que eu não quero nessa noite enfatizar sobre o chamado de Moisés,
Mas queria, rapidamente, enfatizar somente sobre a sarça, louvado seja Deus. Porque o chamado de Moisés, ele é lindo nesse contexto aqui, mas o que me chama a atenção nesta noite é a sarça. É se Deus se revelar a Moisés através da sarça. E o que tem, louvado seja Deus, a sarça para nos ensinar, e o que nós podemos tirar de lição nesta noite, queria passar para a igreja no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vemos aqui em primeiro lugar, aleluia, que o texto fala no versículo 2 que apareceu o anjo do Senhor. Quando nós vemos na exegese do texto, o anjo do Senhor, um artigo definido, o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, teofania, o próprio Deus escondido atrás do anjo. Isso é lindo, porque o próprio Deus, ele desce para se falar diretamente com o seu servo, louvado seja Deus. Simplesmente poderia mandar o anjo e falar por ele, louvado seja Deus, mas ele fez questão de descer e se revelar para Moisés. Nós vemos aqui que Moisés até tentou ver Deus, mas Deus disse a ele que não se virasse para lá, para o ver, porque poderia ser consumido, louvado seja Deus. E o texto diz que Moisés temeu em olhar, louvado seja Deus. E quando vê o texto aqui que Deus diz que desci para livrá-lo da mão do egípcio, nesse contexto nós vemos o próprio Deus descendo e se revelando para o seu servo. Nós vemos no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho descendo, se revelando também para a humanidade. Vemos lá, louvado seja Deus, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo também descendo, depois da ida do Filho de Deus, Jesus Cristo, voltando para o Pai. Louvado seja Deus. Então nós vemos na Bíblia Sagrada o Deus descendo, nós vemos o Filho descendo, e nós vemos o Espírito Santo também descendo. Louvado seja Deus, sinal de humildade. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas vezes quem somos nós também não queremos se sujeitar e se humilhar na presença do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que devemos se humilhar debaixo da potente mão do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, quando Deus ele se revela para Moisés, ele usa uma sarça. O que é uma sarça? Uma sarça é uma árvore espinhosa, louvado seja Deus. E naquela região se tinha demais. É como se você estivesse hoje aqui, nessa localidade de Itapuio, e que nós mais nos deparamos é com cajueiro. Ou seja, é comum, louvado seja Deus, naquele tempo, louvado seja Deus, nesse tempo, era como diz o que vemos hoje comparado, como eu disse, os cajueiros. Então era comum se ver sarça, ou seja, era uma árvore simples. E nós vemos aqui em primeira mão, Deus usando algo simples, ou seja, uma árvore que era tão comum naquela época. Louvado seja Deus. O que nos chama a atenção é que Deus, ele ama usar pessoas simples. Louvado seja Deus. Não é tanto que nós temos relatos de Deus usar pessoas, louvado a Deus, tão simples, porque Deus não busca status, Deus não busca aqueles que se colocam, louvado seja Deus, em uma grande posição, mas Deus procura aqueles que têm um coração sincero, coração voltado para Ele, para que Ele possa usar na simplicidade. Louvado seja Deus. Outra coisa que nós tiramos de lição nesse texto é que Deus, ao usar a sarça, e o que a sarça tem a nos ensinar, que ela transmite pureza. Por que pureza? Porque a sarça, por ela ser uma árvore tão espinhosa, louvado seja Deus, nenhum pássaro desejaria fazer o seu ninho sobre ela. Louvado seja Deus. Se nós trazemos aqui os pássaros numa linguagem figurativa,
como lá em Gênesis capítulo 15, o versículo 10 em diante, no momento que Abraão ele vai fazer o sacrifício, ele corta ali as árvores, que coloca ali sobre o altar para oferecer ao Senhor, e ali o texto vai dizer que árvores de rapina sobrevoa o momento ali onde ele está ofertando, cultuando a Deus, e ali Abraão começa a enxotar aquelas aves de rapina, para que não possa comer, louvado seja Deus, o sacrifício, a oferta é dada ao Senhor. Então, no capítulo 13 também de Mateus, nós vemos a parábola do semeador, que ele semeia de uma semente, ele semeia na beira do caminho, vê uma árvore e come aquela semente, louvado Deus, figurativamente representando o que? Demônios, louvado seja Deus, muitas vezes a ação maligna, ação do inimigo, louvado seja Deus. E o que a sarça nos ensina, trazendo pureza, louvado seja Deus. Nós como crentes, louvado Deus, e nós sabemos que o verdadeiro evangelho genuíno é esse. Ele tem as rosas, mas ele também tem os seus espinhos, louvado Deus. A vida cristã é assim. Muitas vezes hoje nós estamos sorrindo, mas devemos nos preparar, nos fortalecer com a palavra de Deus, na oração, porque isso virá, louvado a Deus, o dia mau, virá um dia que trará muitas vezes choro, dor, louvado a Deus, perda, e devemos estar preparados. Por isso que é muito importante nós sempre buscarmos a Deus, nos fortalecermos em sua palavra, porque quando nós estamos firmes na palavra do Senhor, pode vir o vento, pode vir os rios, pode vir, louvado a Deus, seja o que for, não derrubará a minha estrutura e a sua estrutura, porque estamos firmados na palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, pureza, e o crente ele tem que ter isso, ele tem que transmitir essa pureza no Vale de Deus. Isso chama a atenção também de Deus. Segunda coisa, exclusividade. A palavra, louvado a Deus, a sarça ardente, aliás, ela transmite exclusividade, e Deus ele ama isso. Talvez, acima de tudo, exclusividade. Nós vemos no texto, ou na Bíblia Sagrada, que por diversas vezes Deus ele procura essa exclusividade do seu povo, mas o povo hoje o adora, mas amanhã está se dobrando perante Baals, perante imagens, louvado seja Deus. E isso entristecia o coração de Deus. E aliás, hoje em dia ainda vemos isso, muitas vezes entristeceu o coração de Deus, de não transmitir totalmente a exclusividade para o Senhor, louvado seja Deus. Inclusividade muitas vezes no tempo, nós muitas vezes estamos divididos, louvado seja Deus, e não nos dedicamos muitas vezes o suficiente para Deus. Em vez de nós dedicarmos mais tempo para o Senhor, nos dedicamos muito mais para a vida secular, louvado seja Deus. Então, por que digo exclusividade? Porque uma das características da sarça, por ela ser tão comum naquele tempo, louvado seja Deus, ninguém, ou melhor, os artesãos daquela época, não olhava para aquela árvore como uma árvore boa de se trabalhar, de se moldar. Então, isso trazia uma exclusividade, porque se ela não tinha essa facilidade, ou se ela não era boa para que se fosse trabalhada artesanalmente, então ela não poderia ser moldada. E nós não podemos ser moldados pelo sistema mudando, nós não podemos ser moldados, louvado a Deus, pelos modernismos que muitas vezes o mundo aí ele joga, lança, louvado seja Deus. Mas infelizmente, louvado a Deus, nós estamos lutando para que isso não atinja a igreja, louvado seja Deus. Por isso que devemos ser voltados para o Senhor, louvado seja Deus. Então nós aprendemos que na simplicidade, na pureza e exclusividade é o que Deus nos procura em mim e você. Procura em mim, no meu coração, no seu coração, louvado seja Deus. E aqui eu quero agradecer a oportunidade.